Bom dia, bom dia! Mais um dia maravilhoso, dia de sol, de calor, presente, né? Um presente, um dia lindo. Vamos tomar café juntos? Bom dia, Simone! Bom dia, querida! Bom dia, estamos juntas. Eu faço a live pelo celular e aí não dá para bloquear o telefone. Às vezes as pessoas viram. Então, vamos lá? Hoje é o 134º dia, 134 dias que nós estamos aqui juntas. Talvez não desde o primeiro dia, mas já estamos bastante tempo juntas, né, Simone? Lendo. Bom dia, meu amor. Bom dia. Então, o que diz o verso 7, o verso 13 do capítulo 7? Deixa eu me concentrar aqui. Verso 13, capítulo 7. Diz assim: contempla as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Então, Salomão está chegando assim, com aquele tipo de frase, né? Que a gente pensa assim, pô, pronto, agora, né? Ele vai, lá vem ele bagunçar a minha tentativa de consertar o mundo, né? Porque a gente está aqui o tempo inteiro tentando consertar o mundo, né? Controlar o universo, né? Uma tentativa de controle do universo. Mas aí ele traz uma pergunta, tem um consolo nessa pergunta. Quem é que pode endireitar o que a vida entortou? Se a vida entortou, a gente não pode endireitar. Não cabe a nós. Eu tô aqui do lado, que tava um sol em cima da minha mesa. Dri, tava te esperando entrar. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Não esqueci do livro, mas é porque eu não achei ainda. Então, quem é que pode, se Deus fez as coisas como fez, bom dia. Priorize, não sei quem é, mas depois você diz seu nome, bom dia para você também. Então, quem pode endireitar o que a vida endireitou? O que ele está dizendo aqui no fundo, né? Que tem coisa que não dá para consertar. O que a gente pode fazer? Aceitar que é assim. Nem é compreender, é aceitar que é assim. Né? Então, vamos entrar juntos nesse mistério. O que a gente faz com aquilo que não se alinha, que está torto, aquilo que não obedece aos nossos planos, insiste a fazer outro caminho. Eu quero que vá por aqui, mas está indo por ali. Né? Eu quero escolher o azul, mas só aparece amarelo para mim. Mas eu quero azul, mas só aparece amarelo. E aí, como é que eu faço? Né? Vou repetir o verso para quem entrou depois, para a gente saber do que a gente está falando, tá bom? Então, o verso de hoje, o verso 13, ele diz assim: contempla as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Né? Às vezes o destino se impõe. Vamos olhar sistemicamente. Olhar sistêmico, o que diria sobre isso? Então, o que diria Hellinger, né? Então, ele diz que a vida não pede permissão para ela ser como ela é. A vida é. As coisas acontecem, né? E não é, a vida não pede permissão para ela ser como ela é. Então, a gente começa a entender o verso um pouquinho, né? Nas constelações é muito comum você ver a pessoa tentando endireitar o destino de um pai, de uma mãe, de um ancestral. Ontem mesmo atendi um paciente e ele falou: mas meu pai, quero ajudar meu pai. Não vou entrar no tema dele, mas ele vai se anular para ajudar esse pai. Não adiantou eu falar. Não faz isso, não. Mas é meu pai, eu não posso negar isso a ele. Então é isso.
Então ele vai se anular. Ele está tentando salvar o pai dele. Está tentando salvar o pai do próprio destino que o pai desenhou para si mesmo. Mas a gente, quando tenta corrigir o que pertence ao outro, o que acontece? A gente se enrosca mais ainda. Né? A gente se enrosca mais ainda. Quem nunca tentou, né, compulsivamente... Obrigada. Café chegou. Salvar os outros, endireitar os outros. Eu tenho a solução. Eu sei como você pode fazer, né? Segundo a minha régua, não a sua. Não. Ontem, quando estava atendendo esse meu paciente, não adiantava falar para ele que eu sabia que aquilo ia dar errado, porque ele decidiu que ele vai fazer aquilo, que vai dar errado, mas é a experiência dele, é o aprendizado dele. E eu, como terapeuta, digo sim, ok? Não sou a mãe dele, né? Como terapeuta, eu tenho que dizer sim. Você quer fazer assim? O caminho é o da direita. Você quer ir pela esquerda? Experimenta. Veja o que acontece. Não é isso? Então a gente tem esse hábito compulsivo de tentar salvar os outros, né? Salvar as pessoas. Mas quando a gente devolve o destino a quem pertence, a gente endireita a nossa vida. Mas é difícil, é difícil. Eu pensando, né? Como é que você vai olhar para um pai, para uma mãe e dizer, não, isso é seu e eu sigo meu próprio destino? Não é fácil, mas é o que a gente tem que fazer. Não dá para endireitar o destino dos outros. Não dá para endireitar o destino de um filho. Às vezes um filho está fazendo uma barbaridade que você, com a tua experiência de vida, você fala, vai dar errado. Você vai se machucar. Você vai se ferir. Adianta falar? Não adianta falar. É a experiência da pessoa. E quanto mais eu tentar interferir, pior é para mim. Que eu me emaranho numa história que não é nem minha. Eu tive que aprender isso a duras penas. O que é do outro. E ficar no meu lugar. Depois que eu pude ver isso. Né? Então, quando a gente devolve o destino do outro para o outro, quem se beneficia somos nós que paramos de carregar algo que não era nosso. Não é incrível? Né? Eu lembro do caso de uma constelação de uma cliente que veio, eu quero constelar minha mãe. Já começa ali. Eu sorri e falei, bom, tudo bem, vamos lá, qual é a queixa? Não, a minha mãe está sempre deprimida. Então eu quero ajudar minha mãe para ela sair da depressão, que desde que eu nasci ela está sempre deprimida. Eu falei, bom, tudo bem, colocamos a mãe, uma representante para a mãe, uma representante para ela. Bom, resumindo a história, o que apareceu? Depois que ela nasceu, algum tempo depois, não sei exatamente, porque a constelação não dá tempo para nós, a mãe perdeu um irmão num acidente. E desde a perda desse irmão, ela não conseguiu fazer o luto, ela está de luto desde... Então, a vida inteira dessa cliente, a mãe estava de luto pela perda do irmão, né? Era uma dor da mãe, não era uma dor dela, era uma dor da mãe ligada à perda do irmão, né? E a mãe, sei lá, em vez de chorar e botar para fora, fazer o luto, ficou nessa tristeza, né? E a filha tentando consertar a mãe, tentando acender a luz da mãe, né? O que ela fazia? Estava o tempo inteiro olhando para a mãe. Enquanto ela estava olhando para a mãe, ela não olhava para ela mesma. Então, o que precisava ser feito ali é aceitar que esse é o destino da mãe. Não é o dela, é o da mãe. A mãe perdeu o irmão.
Ela perdeu um tio, mas a mãe perdeu um irmão. Que triste. Realmente é triste, muito triste. Mas é da mãe. É concordar, é aceitar que a gente não pode mudar o que aconteceu. Não tem como mudar, né? Então, esse movimento interno de se dar conta de que a gente não pode mudar certas coisas, que as coisas são como são, elas nos libertam. Elas dão um alívio e aí a gente pode começar a caminhar no nosso próprio destino, né? Isso é o que só... Então vamos aos filósofos. Vou continuar com Heidegger essa semana toda, né? Heidegger dizia assim, que o ser humano, ele nasce lançado no mundo. Ou seja, começamos a vida, a gente começa a nossa vida dentro de circunstâncias que a gente não escolhe, né? A gente não escolhe a família, a gente não escolhe a cultura, a gente não escolhe a história, a gente não escolhe os limites de onde a gente nasce. Por exemplo, eu nasci de pais, minha mãe é alemã, meu pai é polonês, eu nasci loirinha, de olho azul. Mas se eu tivesse nascido no Japão, de pais japoneses, eu teria olhinho puxado, cabelinho preto, liso. Se eu tivesse nascido de pais numa tribo indígena, eu seria indígena. Então, onde eu nasci, onde eu fui feita, é lá que está a minha história, é lá que está. Alô, vocês estão me ouvindo? Fala que sim ou que não, por favor, que pausou aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Adri. Então, continuando com o pensamento. Obrigada, querida. A gente começa, então, voltando aqui, a gente começa a vida, onde a gente nasce, aquilo é a nossa cultura, aquilo é a nossa filosofia, aquilo é a nossa família, a história, todos os limites, né? Então, o que o Heidegger nos traz é que nós precisamos de maturidade para a gente assumir quem a gente é. Porque a gente não é isso onde a gente nasceu, é o que ele está falando, né? A gente tenta remodelar o destino para caber dentro de expectativas, muitas vezes narcisistas nossas, né? Heidegger e Salomão, né? Tem coisas que não podem ser endireitadas. Então, eu gosto sempre daquele exemplo do desenho animado, chama-se Sing, S-I-N-G. Quem não viu, veja. São para criança, claro, mas tem uma mensagem maravilhosa, que é o orangotango, é um chimpanzé que ele nasce chimpanzé numa família de ladrões. Todo mundo da família são ladrões. E ele não quer ser ladrão, ele quer ser músico. Entendeu? Então ele precisa se desvincular, não da família, mas da história, para poder criar a sua própria história. Então tem coisa que não dá para endireitar, não dá para chegar para a família e dizer, vocês, isso, não é esse o caminho. Não, eles seguem o caminho deles. É uma quadrilha de que rouba, eles vivem de roubo, e ele vai ser cantor, ou músico, ou pianista, no caso, né? Ele segue o próprio destino, né? Então, é aceitar, é assim a minha família, mas eu vou ser diferente. E aí quando a gente aceita, algo dentro da gente relaxa. Outro filósofo que é escritor também, o Khalil Gibran, né? O livro O Profeta. Quem não leu, leia, porque é uma história de vida, né? Cada capítulo é para ler devagarzinho. Talvez eu leia ele aqui na próxima, depois que acabar Salomão. Vamos pensar. Então ele diz assim, a dor é o quebrar da casca que envolve a sua compreensão. Então, a gente sente dor, essa dor que a gente sente é porque a gente está quebrando uma casca, e dentro dessa casca que tem a nossa compreensão ou a nossa aceitação daquilo que é, né? Então,
aquilo que aparentemente é torcido, né? Na realidade pode ser o que abre o coração para enxergar com mais profundidade. É o que nos abre o coração para que a gente possa enxergar com mais profundidade. Então, se trata de contemplar antes de tentar consertar. A gente aprendeu assim, a gente quer consertar, a gente quer ajudar. E até teve uma vez um movimento religioso que eu pertenci que chamava Tikkun Olam, que era o conserto do mundo. A gente ia rezar para arrumar o mundo. Pretensão, né? Vamos para a visão literária, né? Eu trouxe o Kafka, a Metamorfose, não sei se vocês já leram, mas deve saber da história com certeza. O personagem, ele acorda um dia transformado em barata, né? Então, não tem explicação por que isso acontece, ele não sente culpa porque isso aconteceu e não tem solução também, ele é uma barata. Então, na realidade, é um convite para contemplar a estranheza da vida, né? Que coisa estranha, eu virei uma barata? E agora? Né? Então, através desse livro, Kafka quer nos mostrar que nem tudo a gente pode consertar, né? E quando a gente tenta consertar, nem sempre esse conserto é o nosso caminho digno. A gente não está agindo com dignidade quando a gente interfere, tentando consertar. Onde está a dignidade? O que seria digno? Digno seria você acompanhar, ficar do lado. Eu estou aqui do seu lado. E você faz o que você quer. Não o que eu quero. Não o que eu acho que está certo. Porque eu é que sei como é que faz as coisas corretamente. Você não sabe nada. Está começando agora. Não é assim que a gente fala? Então, o personagem de Dostoiévski, ele tenta preservar a família, ele tenta continuar útil, ele tenta voltar a ser a pessoa que ele era, mas agora ele é uma barata, né? Mas nada endireita, nada conserta, né? Então, o que importa não é desfazer essa metamorfose. O que o Dostoiévski está nos ensinando, assim como Salomão, é aceitar e aprender a viver através dessa metamorfose. Já pensou se acordar barata? E agora? Estou nesse mundo e sou uma barata com a minha consciência humana. Porque ele é uma barata com a consciência humana. Não é que ele é uma barata sem cérebro. Ele sabe tudo, percebe tudo, vê tudo, né? É interessante, é angustiante o livro, mas muito interessante. Então, nos filmes essa semana, nós estamos falando de Bergman, e eu achei um filme belíssimo. Quem não assistiu, assista. Mas assista com tempo, ele é um filme lento, tem umas imagens lindas, as cores são lindas, e a história é de tocar profundamente o coração. Chama-se Gritos e Sussurros. O Bergman, ele é mestre em olhar para a alma humana sem anestesia, não tem perdão ali. O filme conta a história de 3 irmãs que se reúnem porque uma delas está prestes a morrer. Então, elas falam de tudo que torceu na família. É uma lavação de roupa suja só. Tem uns ressentimentos antigos, né, que nunca foram ditos, nunca foram resolvidos. Tem afeto que não foi expresso, que talvez agora seja tarde demais, a irmã já está morrendo, né? Mas elas falam, se colocam, falam tudo. É a lavação de roupa suja. Maravilhoso o filme. O jeito que ele filma, tudo que elas falam, toca o coração. A mim tocou muito. Então, mas ninguém consegue endireitar o que está ali, né? Mas no fim, tem uma cena que uma das irmãs segura a irmã que está doente e que vai morrer. Aquela cena, ela é tão suave, tão acolhedora. Então, naquele instante, sabe assim, é como se parasse o tempo. A vida vai continuar torta, né?
mas é um amor que vai fluir, apesar da vida torta. Eu gostei muito. Às vezes não dá para endireitar, mas sempre, sempre dá para amar. Né? Sempre dá para amar. Bonito filme, né? Recomendo. Vou fazer um diário dos filmes no final. Então, as nossas perguntas para hoje. Bom dia, Nete. A Simone, eu falei bom dia para você? Bom dia. Então, para quem não falei, bom dia. As perguntas para hoje. O que na minha vida eu tô tentando endireitar à força? Eu quero verde e só vem amarelo e eu fico... Não, mas eu quero verde. Amarelo não quero. Eu quero verde, eu quero verde, eu quero verde, não quero amarelo, não quero... O que? Tem alguma coisa assim? Vamos pensar nisso? O que na minha vida eu tô tentando endireitar à força? Que parte minha ainda acredita que tudo depende de mim? Que não tem algo maior. Tudo depende de mim, da minha vontade. O que será que aconteceria na minha vida se eu apenas dissesse sim, como Hellinger ensina? Se eu apenas contemplasse e aceitasse, ok, é amarelo. Vamos ver como é o amarelo? Eu sei que eu vejo, minha vontade é que eu quero ver, mas vamos olhar para o amarelo? E aí, meninas, vamos comentar? E pensando no meu paciente de ontem, será que tem alguém cujo destino eu ainda tento carregar? Eu estou tentando mudar o destino de alguém? Estou me intrometendo na vida de alguém? Pensa aí. Essa, para quem entrou depois, essa live vai ficar gravada. Assim que eu terminar, leva uns 5 minutinhos para ela entrar no ar. Você pode assistir ela inteira. Se você gostar, você compartilha com suas amigas, com as pessoas que possam se interessar, para que mais pessoas recebam esse ensinamento do Rei Salomão. Esse é o nosso objetivo aqui, é que ele chegue a mais pessoas, né? Divulgar o pensamento desse sábio que foi o Rei Salomão. E também você pode receber a transcrição completa no meu grupo do WhatsApp, na comunidade do Rei Salomão. Você pode entrar na minha bio aqui, tem um clipezinho, tá lá, comunidade do Rei Salomão. Você clica, você já vai estar dentro do grupo e ainda hoje, você já recebe, a partir de hoje, a transcrição desse vídeo, né, dessa live. Obrigada quem está mandando coraçãozinho, manda foguinho. Clica no coraçãozinho aí de like que vocês gostaram. E se vocês puderem, escreve qualquer palavrinha, porque qualquer palavra que vocês escrevam, gostei, ou amor, ou aceitação, ou sim, qualquer palavra que você tiver vontade, porque aí o Instagram entrega para mais pessoas. Porque esse é o nosso objetivo aqui, é estudar o Salomão e que mais pessoas estudem com a gente, que mais pessoas conheçam e caminhem com o Rei Salomão, ok? Então, vamos para a nossa meditação de hoje. Vamos fechar os olhos, inspirar e soltar. Quando eu solto, imediatamente a minha mente se aquieta. Respiro mais umas 2 vezes tranquilamente. Só percebendo que meu corpo respira. Né? Meu pulmão se abre, depois se estreita. Agora imagine que você está caminhando por um bosque. Está caminhando um bosque cheio de árvores. E lá no meio tem uma árvore bem, bem antiga. Não sei se você alguma vez na vida já se deparou com uma árvore antiga. Eu já me deparei com uma árvore gigante lá na Califórnia. Nossa, que coisa imensa, bem antiga. O tronco, quando você chega perto, você vê que o tronco, ele é todo torcido, todo desigual, né?
Mas mesmo assim a árvore é tão alta que parece que toca o céu. Então chega perto dessa árvore, passa a mão no tronco, sente cada uma dessas curvas, cada dobra, sente. Tem muita história gravada ali. Sente, sente. E pensa assim, a árvore, ela não tenta ser reta. Ela só cresce. Do jeito que for, ela cresce. Do jeito dela. Então, agora você pega as suas duas mãos, põe no seu peito. Diz assim: eu aceito as minhas curvas. Eu aceito as minhas curvas. Acolho o que não se endireita. Acolho o que não se endireita. Honro aquilo que é. Honro o que é. E me permito viver mesmo assim, com o torto, com o torcido. E deixo que a vida me mostre o próximo passo. Deixo a vida me mostrar o próximo passo. Respira. Sente como a vida continua, silenciosa, amorosa, dentro de você. Respira. Então, o que Salomão está nos entregando hoje não é uma lição de resignação. Ele está nos entregando uma lição de humildade, uma lição de paz. Está nos dizendo nem tudo é para a gente consertar. Tem coisas que apenas são como são, né? Mas tudo, absolutamente tudo, é para ser olhado com amor. Bonito, né? Então, minha gente, é isso por hoje. A gente se encontra amanhã para o verso 14 e vamos caminhar com leveza dentro das curvas da vida. Um beijo carinhoso. Até amanhã.